Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje vou dar algumas dicas, mas vou falar principalmente do cruzamento entre o Thompson e as Rhodes. Juntei eles ontem e vou esperar alguns dias aí para colocar ovos para incubar. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos ao vídeo. Bom, primeiramente falar para vocês uma das coisas aqui. Choveu bastante nos últimos dias, a terra está bem molhada. A onda de frio que avançou sobre o Brasil chegou aqui também, né? E assim, muito mais fraca, é claro. Mesmo assim, eu continuo com as lonas nas laterais dos galinheiros, amparando dos ventos, os ventos frios e evitando que a chuva molhe a cama das galinhas. Galinheiro molhado é doença na certa. As aves jovens, principalmente, precisam de cuidados redobrados. Bom, apesar do tempo fechado e o frio, a produção de ovos está ok e as aves estão saudáveis. O consumo de ração aumentou bastante, né, com os novatos, mas já era esperado. Falando do cruzamento entre o Thompson e as Rhodes, juntei eles ontem. O galo ficou louco para sair e voltar para o galinheiro maior. Como falei, são animais que adoram rotina, né? Quando você muda de lugar, eles ficam inquietos. Eu fiz algumas melhorias aqui no galinheiro, com relação aos bebedouros principalmente. Afastei mais para o lado de fora. Do jeito que estava, as galinhas bebiam e derramavam aí água dentro do galinheiro. Sem falar que estava mais complicado para limpar. Eu tinha que entrar dentro do galinheiro. E minha intenção sempre foi fazer tudo pelo lado de fora. Agora está resolvido. Também coloquei uma tampa no balde, né? Tava caindo muita sujeira e a gambiarra deu certo. E aí coloquei tábuas na lateral para evitar que as galinhas joguem aí a cama para fora. A cama agora é de areia. Antes era de capim, mas com o tempo chuvoso não deu para colocar capim novamente. Então, qual o meu objetivo com esse cruzamento? Eu quero vender pintinhos caipiras. Muita gente tem me procurado, né, para saber se eu não vendo. Então, vi que tem uma boa demanda. Não quero vender dos outros cruzamentos que fiz, porque eu quero ver o resultado das aves quando estiverem adultas. E também é questão de melhoramento. É claro, os machos serão vendidos, como sempre. Lembrando que eu só consigo vender aves ou ovos aqui onde moro. Não tenho como enviar para outras regiões do Brasil, nem para o exterior, apesar de aparecer muitos interessados. Tenho planos para vender ovos galados, mas está complicado, por enquanto. Tenho que formar um plantel só para isso. Eu não quero fazer como alguns pequenos criadores que têm 3 galinhas de raça e pica o pau vendendo ovos galados. Desse cruzamento Rhode com Plymouth, venderei machos e fêmeas. Devem sair aves muito produtivas, já que são 2 raças super produtivas. O pessoal fala que desse cruzamento sai a galinha poedeira negra. Eu discordo parcialmente. Tem várias poedeiras negras no mercado, mas acredito que nenhuma saia do cruzamento direto entre 2 raças. O processo para desenvolver uma galinha poedeira tem várias etapas, muitos cruzamentos. Quando você cruza 2 raças puras, sai filhos com muito potencial para passar aí para os seus descendentes, coisa que as poedeiras híbridas comerciais não têm. Também tem uma poedeira negra que foi desenvolvida a partir dos cruzamentos entre Plymouth Rock Barrada e New Hampshire. De qualquer forma, quando se faz o cruzamento entre 2 raças puras com a mesma aptidão, os filhos saem 25% mais produtivos. Dizem que Plymouth com Rhode sai machos carijós e fêmeas pretas. Então, sexagem automática.
dá pra ver quem é macho ou fêmea logo após o nascimento. Os machos pretos com uma mancha na cabeça e as fêmeas tudo pretinhas. O ruim disso é que quem souber, né, só vai querer comprar as fêmeas. Eu pretendo colocar ovos para incubar lá pro final de agosto ou início de setembro, quando essa friaca acabar e eu tiver mais espaços disponíveis. Até lá eu vou planejando tudo. Planejamento é essencial na criação de galinhas. Então, nesse tempo, o lote aqui vai ficando bem acostumado com o ambiente. As galinhas já estão, só o galo que não. É importante que estejam bem à vontade para que a produção e a reprodução sejam um sucesso. Percebi que as galinhas estão leves e é até normal para galinhas que produzem muito, mas por precaução vou aumentar a quantidade de ração. O filho do pajezinho estava separado, agora vou deixar ele ficar com a galinhada por um tempo. Galo na solitária é complicado, fica meio desgostoso da vida, adoece fácil. Enfim, vamos ver o que acontece. Valeu? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida, deixe seu comentário também. Diga o que achou do vídeo. Valeu? Um abraço e fique com Deus. Tchau!